Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, estão animados, crianças? Então, essa semana a nossa aula será um pouquinho diferente, tudo bem? Essa semana nós iremos realizar algumas atividades das aulas anteriores que vocês já assistiram, certo? Então, olhem aí na telinha de vocês o que nós vamos aprender hoje. Podem olhar, crianças. Hoje nós vamos realizar atividades envolvendo probabilidade e reta numérica. E olhem aí quais são os materiais que vocês vão precisar para realizar a aula de hoje. Então, como vocês sabem, vocês vão realizar atividades aqui com a professora. Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar de lápis, borracha, caderno, lápis de cor e régua. Então, vai rapidinho aí em casa, encontre esses materiais e vem aqui com a professora novamente, crianças. Muito bem. E aí, deu tempo, crianças, de encontrar os materiais? Então, tá bom. Então, a nossa aula hoje, ela será dividida em 2 momentos. Em primeiro momento, crianças, será probabilidade, que foi a aula que vocês já assistiram aqui com a professora, que nós analisamos diferentes eventos, como mais prováveis de acontecer, pouco prováveis de acontecer, improváveis de acontecer e impossíveis de acontecer, certo? Então, para a aula de hoje, a professora trouxe um evento para nós analisar, certo? Então, peguem o caderninho de vocês que a professora já vai mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Então, podem olhar aí na telinha, crianças. Olha só, essa atividade vocês vão copiar no caderninho de vocês. Mas antes, vejam só, vocês vão escrever aí a data de hoje. Em seguida, vocês vão colocar aí no caderninho de vocês, número 1, e vão escrever aí essa atividade, que é o primeiro momento, a primeira parte da atividade, certo? Em um saquinho, há bolinhas azuis e vermelhas. Então, observem aí, crianças. Olhem aqui com a professora novamente. A professora trouxe um caderninho igual ao de vocês. Olha só, esse caderninho a professora já trouxe a atividade aqui para vocês. Podem olhar. Olha só, então a atividade de vocês, crianças, a professora vai tampar aqui. Que nesse primeiro momento, a atividade de vocês tem que ficar exatamente assim. Olhem aqui, a professora escreveu a data, vocês vão colocar a data aqui do lado, certo? Depois vocês vão pular uma linha, vão colocar número 1, vão copiar o enunciado e vão desenhar as bolinhas. Observem que a professora não pintou as bolinhas, certo? Porque se vocês não tiverem lápis de cor aí em casa, vocês podem apenas colocar V nas bolinhas vermelhas e A nas bolinhas azuis, certo, crianças? Muito bem, então agora a professora vai dar um tempinho para vocês, para que vocês copiem essa atividade aí no caderninho de vocês, ok? Então, vocês terão 3 minutos para copiar essa atividade no caderno e a professora vai voltar e vai fazer a correção dessa atividade com vocês, certo? Então, a partir de agora, vocês têm 3 minutos, crianças. Podem copiar.
crianças? Copiaram? Muito bem! Então, vocês já registraram a atividade aí no caderninho de vocês. Agora, a professora vai passar a outra parte da atividade, certo? Então, olhem aí no slide com a professora. Podem olhar. Muito bem. Então, agora, crianças, vocês terão um tempinho maior para copiar essa atividade e resolver, certo? Então, observem lá. Na letra A, vocês vão copiar e no quadradinho vocês vão colocar quantas bolinhas tem no saquinho. Na letra B, você vai copiar e vai colocar o nome da cor que é mais provável de ser sorteada. Na letra C, o nome da cor que é menos provável de ser sorteada. E na letra D, responder: é possível tirar do saquinho uma bolinha de cor verde? Por quê? Mas antes, olhem aqui para a professora novamente, aqui na bancada, que a professora também registrou essa atividade aqui no caderninho com você, para vocês observarem como essa atividade deve ficar. Então, observem ali, crianças, a professora já registrou a primeira parte da atividade e observem, eu pulei uma linha e comecei. Letra A, copiei e deixei um espacinho para responder. Pulei uma linha. Letra B, copiei, deixei um espaço para responder. Letra C, pulei uma linha aqui, copiei a letra C, também deixei um espaço aqui para resolver. E letra D, também copiei. Olha, aqui a minha letra D não coube nessa folha, então vejam, a professora teve que ir para a outra folha aqui, crianças. Então, ficou um restinho aqui, tá bom? Não tem problema. Vocês podem ir copiando, crianças, e já ir respondendo, que vai bem rapidinho, tudo bem? Então, para essa atividade agora, vocês terão 6 minutos, crianças, a partir de agora, para copiar e responder. E logo, logo, a professora vem novamente para fazer a correção, tudo bem? Podem copiar.
crianças? Já copiaram? Ah, que legal! Então vamos ver se vocês acertaram, mas não se preocupem, crianças, se vocês não acertaram, não tem problema, a gente está aqui para aprender, tudo bem? Então podem olhar aí na tela, crianças. Então vamos responder. No saquinho tem quantas bolinhas? E aí, crianças, contaram quantas bolinhas tem no saquinho? Será que vocês acertaram? Vamos ver. 9 bolinhas? Acertaram? Ah, que legal! Parabéns! Muito bem! Quem não acertou pode arrumar, tudo bem? E aí, crianças, vamos ver a letra B. A bolinha mais provável de ser sorteada é da cor... O que vocês colocaram, crianças? Vermelha ou azul? Vamos ver. Vermelha! Acertaram? Muito bem! E por que a vermelha é mais provável de ser sorteada? Vocês sabem responder para a professora? Isso mesmo, porque ela está em maior quantidade no saquinho. Muito bem! Vamos responder a letra C? E a menos provável é da cor? Vamos ver. Azul! Muito bem! Responderam azul, crianças? Ótimo! Parabéns! E letra D? É possível tirar do saquinho uma bolinha de cor verde? Por quê? Vamos ver o que vocês responderam. Olha só. Não! Porque no saquinho tem somente bolinhas azuis e vermelhas. Então esse é um evento impossível de acontecer. Tirar uma bolinha de cor verde dentro de um saquinho que só tem bolinhas vermelhas e azuis. Muito bem, crianças! Então agora nós vamos para o segundo momento. Mas antes, e aí? Vocês conseguiram copiar, registrar todas as atividades? Sim? Ah, que bom então, crianças! Então agora vamos para a nossa próxima atividade? Olhem só, o nosso segundo momento é reta numérica. Nós também já aprendemos em outras aulas, nas aulas anteriores, certo, crianças? Então, vejam só a atividade que a professora trouxe. Essa atividade, agora, crianças, vocês não precisam copiar. A professora só vai ler e explicar para vocês, certo? Então, leiam junto com a professora agora. Maria vai visitar sua avó de carro. A distância de sua casa até a casa de sua avó é de 2.000 metros. No caminho, Maria passa na casa de sua prima. Em seguida, passa na padaria comprar pão para sua avó. Observe o percurso. Então, observem, crianças, no nosso ponto inicial ali, no 0, ele está localizada a casa da Maria. Da casa da Maria até a casa da sua avó, nós temos 2.000 metros. Vocês estão observando na reta numérica junto com a professora? Então, observem. No caminho para chegar na casa de sua avó, ela passa na casa de sua prima. Observem que ali, exatamente no meio do caminho, eu tenho 1.000 metros. E 1.000 metros é a metade de 2.000. Muito bem. Então, exatamente na metade do caminho, eu tenho 1.000 metros. Em seguida, a Maria passa na padaria e aí ela vai para a casa de sua avó. Então agora, crianças, olha só o que vocês vão fazer. Para nós realizar essa atividade, a professora vai construir junto com vocês a reta numérica, certo? Mas antes a professora vai pedir para que vocês peguem o caderninho de vocês e copiem esse enunciado, certo? Podem olhar aqui com a professora, que a professora também registrou aqui no caderninho dela. Então, observem aqui, crianças. Olha só, a professora pulou, olha, aqui é a atividade anterior. A professora pintou uma linha aqui, certo? Para separar
o primeiro momento do segundo momento. Então, a professora colocou o número 2 e copiou aqui o enunciado, certo? Então, é exatamente isso que vocês vão fazer agora. Não precisa pintar a linha agora, crianças. Vocês podem pintar a linha depois. Agora, vocês só vão copiar o enunciado, certo? Então, agora, olhem na telinha de vocês, crianças, que vocês terão 3 minutos, tá bom? 3 minutos para registrar o enunciado da atividade aí no caderninho de vocês, tudo bem? Então, podem copiar. Muito bem, crianças! E aí, copiaram? Então, beleza, vamos seguir em frente. Então, agora a professora vai construir com vocês a reta numérica aí no caderninho de vocês. Observem aqui no meu caderninho, crianças, a professora já fez uma reta numérica para que vocês observem como vai ficar aí no caderninho de vocês. Mas a professora vai fazer em outra folhinha para que vocês consigam visualizar melhor. Mas antes, olhem aqui no caderninho da professora para que vocês consigam observar como a reta numérica tem que ficar. Então, observem. A professora colocou um ponto aqui, exatamente aqui nessa linha da margem, e terminou aqui também nessa linha da margem, certo? Olha só, observem. Essa reta aqui, crianças, vocês vão precisar da régua, porque ela vai ter exatamente 10 centímetros, certo? Então, peguem a réguinha de vocês, que a professora vai fazer com vocês. Então, ela vai ficar exatamente assim no caderninho de vocês, certo? Mas a professora vai resolver aqui nessa folha para que vocês consigam observar melhor, tá bom? Então, olhem aqui na folhinha com a professora. Então, vejam, crianças. Agora, vocês vão pegar
Depois que vocês copiaram lá, agora nós vamos fazer a reta. Então, vocês já viram como vai ficar? Olha, a professora vai tentar deixar aqui o caderninho para que vocês observem como tem que ficar aqui, certo? Então, vocês vão pegar aqui a reguinha de vocês agora, certo? E vão contar ali, crianças, 10 centímetros, olha só, aqui desde o 0 até o 10, certo? Então, vamos fazer junto com a professora. Olha só, a professora vai fazer de caneta para que apareça melhor para vocês, mas vocês vão estar fazendo de lápis aí em casa, tudo bem? Então, vamos lá, olha só, a professora vai traçar essa reta aqui, olha, desde o 0 até o 10. Muito bem, crianças. Olha lá como ficou a reta da professora. Exatamente como ficou aqui no caderninho, tudo bem? Olha só, crianças, nós vamos colocar aqui o nosso ponto inicial, que é a casa da Maria. E nesse ponto inicial, nós vamos colocar o 0, porque é o ponto, é a casa da Maria. Olha só. Para representar aqui esse ponto inicial, a professora vai desenhar uma casinha bem simplesinha aqui para representar a casa da Maria. Olha só, a professora vai fazer só um telhadinho. E aqui para saber que aqui é a casa da Maria. Aqui a professora também fez isso, crianças, tudo bem? Olha só como que ficou. Muito bem, olha aqui no caderninho com a professora. Ótimo! Agora aqui, crianças, é a casa da avó da Maria. É o nosso ponto final aqui da nossa reta. Então, aqui nós vamos colocar também um pontinho. Olhem lá. A professora colocou um pontinho aqui e nós sabemos que da casa da Maria até a casa de sua avó, nós temos quantos metros mesmo? Isso mesmo, 2.000 metros. Então, olhem aqui, exatamente aqui nesse ponto, a professora vai colocar 2.000. Muito bem, olhem lá, crianças. Ótimo, estão conseguindo acompanhar a professora? Olha que a professora está fazendo bem devagar com vocês, para que vocês consigam acompanhar tudo que a professora está fazendo. Aqui em cima desses 2.000 metros, a professora também vai desenhar uma casinha para representar a casa da avó da Maria, olha. A professora vai fazer uma casinha diferente para que vocês observem que aqui é a casa da avó da Maria. Muito bem, então aqui a casa da Maria, o percurso da casa da Maria até a casa de sua avó tem 2.000 metros, muito bem. Observem aqui que a professora também fez aqui no caderno, certo? Olha só, casa da Maria até a casa de sua avó. Por que a professora está construindo junto com vocês, crianças, essa reta? Porque os nossos pontos aqui, os nossos intervalos, eles precisam ser equidistantes, ou seja, eles precisam ter o mesmo intervalo entre eles, certo? Então, agora, peguem novamente a reguinha de vocês. Olha só. E vocês lembram, crianças, que aqui nós marcamos exatamente 10 centímetros. Então, agora, o percurso da casa da Maria até a casa de sua avó, ela está dividida em 4 partes. Então, observem, crianças, agora que a professora vai dividir ali essa reta em 4 partes, certo? Então, podem olhar ali com a professora. Como nós vamos fazer isso? Então, primeiramente, crianças, nós vamos dividir essa reta no meio. Então, observem, aqui nós fizemos uma reta de 10 centímetros. Qual é a metade de 10, crianças? Isso mesmo, olha lá, é exatamente 5. Então, observem aqui onde está o 5 aqui na reta da professora. A professora vai fazer um pontinho, porque na reta, lá no percurso, a gente marcou lá que no percurso da casa da Maria até a casa de sua avó, a metade do caminho, crianças, ela tem 1.000 metros. Então, observem,
Nós dividimos essa reta no meio, certo? Então, olha aqui, nesse ponto, a professora vai colocar o 1000. Muito bem, porque é a metade do caminho. Então, observaram, crianças, que na reta, os pontos eles precisam ser divididos em intervalos iguais, certo? Por isso que nós estamos construindo juntos. Muito bem. Então, ela está dividida em 4 partes. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós já dividimos aqui em 2 partes. E agora, o que nós vamos precisar fazer para dividir novamente? Dividir esse intervalo na metade e dividir esse intervalo também na metade, não é mesmo? Então, vamos observar aqui com a professora, crianças. Do 0 até esse pontinho do meio aqui, crianças, nós temos 5 centímetros. Vamos ver se a professora consegue mostrar para vocês. 5 centímetros. A metade de 5 centímetros, crianças, é exatamente 2,5 centímetros. Então, vocês vão encontrar aqui na reguinha de vocês 2 centímetros. Observem. 2, certo? Mais a metade, que está exatamente aqui. Ok? Então, agora nós vamos marcar ali exatamente a metade entre o 0 e o 1000. Então, olhem só, a professora vai marcar aqui no 2,5. Olhem só, já marquei aqui. E aqui, crianças, esse ponto é o ponto aonde a Maria para na casa de sua prima. Então, aqui em cima, eu vou escrever prima, que é a casa de sua prima. Opa, o R da professora não saiu muito bom, mas não tem problema. Aí em casa vocês arrumam, ok? E aqui também, crianças, agora nós também vamos dividir aqui na metade, certo? Então, observem. Aqui do 1000 até aqui a casa da avó da Maria, eu também tenho 5 centímetros. Então, eu também vou marcar 2,5 centímetros. Observem que ela está com os intervalos todos iguais aqui. Então, observaram, crianças? Para eu conseguir dividir uma reta em 4 partes iguais, primeiro eu acho o meio, depois eu acho o meio desse intervalo e depois eu acho o meio desse intervalo. Aí nós temos uma reta bem certinha, certo? E aqui, crianças, esse ponto aqui, ele marca isso mesmo, a padaria. Então, a professora vai escrever aqui padaria. Ok, crianças, olhem só. Observem que aqui no caderninho da professora também ficou parecido. E é assim que tem que ficar o caderninho de vocês, ok? Exatamente assim. Tudo bem, crianças? Conseguiram observar bem? Então, agora que vocês já copiaram junto com a professora, compreenderam como dividir uma reta com intervalos iguais, agora vocês podem resolver a atividade. Vamos voltar ali na telinha com a professora para nós fazer a leitura do número 2? Então, vamos lá. O número 2 é: indique quantos metros tem o percurso da casa de Maria até a casa de sua prima e o percurso da casa de Maria até a padaria. Muito bem. Então, para resolver essa atividade, crianças, a professora vai dar para vocês exatamente 3 minutos para que vocês resolvam, certo, crianças? Muito bem, então a partir de agora vocês têm 3 minutos para responder essas perguntinhas, tá bom? Podem começar.
aí, crianças? Resolveram? Muito bem! Então, vamos ver se vocês acertaram. Então, podem olhar aí na telinha de vocês, crianças. Então, observem. Vocês copiaram o enunciado e nós registramos a reta numérica aí no caderninho de vocês. Então, agora, nós vamos corrigir, ver se vocês acertaram. Então, observem, crianças, que o percurso da casa de Maria até a casa de sua avó tem 2.000 metros, certo? Exatamente na metade do caminho tem 1.000 metros. Então, como nós vamos fazer para descobrir quantos metros tem da casa de Maria até a casa de sua prima? Lembram? Está muito fácil. Que vocês fizeram o que quando nós construímos a reta? Nós marcamos exatamente a metade do caminho. Isso mesmo. Então, qual é a metade de 1.000, crianças? Será que vocês sabem? Ah, tenho certeza que sabem. Isso mesmo, é 500. E aí, acertaram, crianças? Que legal! Parabéns para quem acertou, mas quem não acertou, parabéns também, porque pelo menos tentou, não é mesmo? Muito bem! Então, já podemos responder a nossa primeira pergunta. O percurso da casa de Maria até a casa de sua prima é de 500 metros. Ótimo! Mas e aí, crianças? Será que da casa da Maria até a padaria também vai ter 500 metros? Não, isso mesmo, 500 metros é o intervalo que a nossa reta está aumentando. Então, ela está aumentando de 500 em 500, muito bem, porque 500 mais 500 é 1.000. E para eu saber descobrir quantos metros tem da casa da Maria até a padaria, o que eu preciso fazer? Isso mesmo, fazer 1.000 mais 500, que é o nosso intervalo aí da nossa reta. Então, qual é a distância da casa da Maria até a padaria? O que vocês colocaram? Vamos ver se vocês acertaram. 1.500. Muito bem, crianças. Que legal. Então, vamos responder. O percurso da casa de Maria até a padaria é de 1.500 metros. Não precisam, crianças, colocar essas respostas. Podem deixar apenas os números aí na reta numérica. Tudo bem, crianças? Ah, que legal! Muito bem! Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí as atividades e tenham acertado a resposta. Mas se não acertou, não tem problema, tudo bem? Então, agora a professora trouxe uma última atividade para vocês. Olhem aqui na bancada com a professora. Agora não vamos registrar, tudo bem? Nós só vamos observar aqui e completar com os números que estão faltando. Então, eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B, tudo bem? Então, observem, crianças, a minha reta aqui, ela também está dividida em 4 partes. O que vocês acham? Qual é o número que está faltando aqui no ponto A para completar a nossa reta numérica? E qual é o número que está faltando aqui no ponto B para completar a minha reta? Vamos ver com a professora, crianças? Então, observem. Do 0 até aqui eu tenho 800. E para eu saber qual é o intervalo da minha reta, eu preciso fazer o quê? Muito bem, dividir 800 em 4 partes. Ótimo! E aí, só que eu não preciso fazer isso, porque observem que nós vamos fazer o que nós fizemos na atividade anterior. Aqui, exatamente na metade, aqui eu tenho 400, porque o 400 é a metade de 800. E aí, ficou fácil agora para descobrir qual é o número que está faltando aqui no ponto A? O ponto A é exatamente a metade do 0 até o 400. Muito bem. E qual é a metade de 400, crianças? Vocês sabem? Isso mesmo, é 200. Ótimo!
Ótimo, crianças, acertaram? Olha só, essa não precisa copiar, tá bom? A gente só vai resolver na bancada com a professora. Muito bem! E agora, crianças, descobrimos quanto é o intervalo da nossa reta, de quanto em quanto ela está aumentando. Ela está aumentando de 200 em 200. 200 mais 200 é 400. E 400 mais 200 é quanto, crianças? Sabem fazer de cabeça? Isso mesmo, é 600. Muito bem, ótimo! E agora, vamos ver se está correta o nosso intervalo? 600 mais 200 dá 800? Dá, muito bem, crianças, perfeito! Olha só como é fácil a gente encontrar números na reta numérica, não é mesmo? Muito bem! E aí, crianças, gostaram da aula de hoje? Conseguiram acompanhar a professora? Conseguiram registrar as atividades? Eu espero que sim, crianças. Então, olha só, vamos só ver o que nós acabamos de fazer aqui na bancada com a professora. Olhem aí na telinha, então vejam só. Nós completamos a reta numérica com os números que estão faltando. Vejam, nós observamos que a reta numérica ela estava dividida em 4 partes, certo? E observamos lá que do 0 até o ponto A, o número que está faltando é o 200, e do 0 até o ponto B, o número que estava faltando era o 600. Muito bem! Então, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Então, nós realizamos atividades envolvendo probabilidade e reta numérica. Vocês registraram aí no caderninho de vocês, resolveram as atividades, em seguida a professora veio fazer a correção, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, crianças. Então, um forte abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima aula. Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em suas casas, se cuidando, lavando as mãos aí, né? Não é porque a gente não sai de casa, não tem contato com pessoas de fora que não precisa lavar as mãos, né? Continuem a se cuidar, lavando bem as mãos. Quando chega alguém aí, coloca uma máscara, tá? Continuem se cuidando. E hoje nós estamos aqui para a nossa aula de arte e que nós iremos fazer uma revisão da aula da semana passada, certo? Então, se de repente você perdeu alguma coisa, de repente não entendeu muito bem o que a professora falou na aula passada, hoje a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Fazendo inclusive algumas atividades. A professora na aula passada falou bastante, explicou bastante, e hoje a gente vai fazer um pouquinho na prática tudo isso, certo? Então, hoje é uma revisão da unidade 3, que nós falamos sobre música, é claro. Olha que maravilha! Para essa aula, vocês vão precisar de alguns materiais, que com certeza já estão aí do lado, né? Um lápis, uma borracha e um caderno. O material que vocês têm aí que vocês possam anotar algumas respostas das atividades que nós vamos fazer, certo? Pegaram aí? Tudo em mãos? Então vamos lá. Na aula passada, nós tivemos um objetivo e hoje o nosso objetivo será revisar o que é música, os 3 elementos que a gente precisa para produzir música, como teria surgido a música e quais as qualidades sonoras, além, é claro, que o quinto ano também viu sobre notas musicais, certo? Vamos ver tudo isso novamente. Voltando lá para a pré-história, nós vimos que naquela época já se fazia música. Claro que bem diferente dos dias de hoje, não é mesmo? Estão lembrados? E como que a gente soube tudo isso? Tinha como gravar música? Não. Hoje nós sabemos disso pelos estudos dos pesquisadores e historiadores que acharam, através das pinturas rupestres, desenhos de pessoas com possíveis objetos nas mãos que seriam instrumentos musicais e mesmo dançando. E para dançar a gente precisa ter um som aí, não é mesmo? Então olha só os desenhos. E também alguns achados. Olha que bacana essas flautas de osso
que foram encontradas. Isso também lá da pré-história, certo? Então, naquela época já se fazia música, diferente de hoje, mas se produziam sons, certo? Nós sabemos que música é uma expressão artística, né? Uma linguagem artística que faz parte das artes. Isso a gente já viu, não é mesmo? Mas também sabemos que ela é uma expressão, que ela traz alegria, que ela traz tristeza, que ela traz calma, que muitas vezes ela deixa a gente muito agitado, certo? Existem vários tipos de música, vários tipos. Lá na igreja a gente escuta um tipo de música. Se a gente está na rua, às vezes passando, né? Sempre tem música dentro das lojas. Então, para cada lugar que a gente vai, existe um tipo de música diferente, né? Mas para produzir a música, a gente precisa conhecer alguns elementos. E nós precisamos de 3 elementos básicos que são muito importantes para a gente produzir música, que seria, antes de tudo, produzir o som. Para isso, nós precisamos de uma fonte sonora. O que é fonte sonora? É todo objeto que eu usar para fazer som. Então, eu posso chegar e bater na mesa, eu estou fazendo som, não é mesmo? E também preciso de silêncio, certo? Essas 3 coisas para produzir música. Então, fonte sonora, som e silêncio. Agora, muito importante, para fazer música, nós precisamos organizar esses sons. Então, não é só chegar e ficar batendo num objeto, numa fonte sonora. Aqui no caso a gente está vendo garrafas, né? Eu posso chegar e bater nessas garrafas e fazer barulho, não é mesmo? Faço um monte de barulho. Mas a partir do momento que eu organizar esses sons e os silêncios, eu vou produzir música, porque eu vou ter a intenção de fazer música. Isso nós vimos também. Alguém chega lá na porta e... Eu sei que não é música, eu sei que é uma pessoa que está batendo lá na minha porta. Mas se eu tiver a intenção de pegar esse som da mesa e produzir música, eu organizei o som e o silêncio e fiz música, certo? Então isso é muito importante. Organizar os sons e os silêncios e ter a intenção em fazer música e não só barulho, certo? Muito bem. Além disso, para produzir música, nós precisamos de outros conhecimentos. E os músicos e compositores sabem muito bem disso. Nós precisamos conhecer as qualidades dos sons. A gente já viu isso aqui, né? Nós temos qualidades físicas: alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso, cabelo crespo, a cor dos olhos diferenciadas, né? O som também tem essas características diferenciadas e é o que ajuda na hora de compor uma música, na hora de fazer a música. E aí nós vimos 4 deles aqui: o timbre, o andamento, a intensidade e a altura. Vamos relembrar cada um deles? Então, o que seria timbre? É através do timbre que nós diferenciamos os sons das vozes das pessoas, o som dos objetos, os sons da natureza, dos animais e até dos instrumentos musicais. Como que eu sei que é uma porta que está batendo e não na janela? Como eu sei que uma pessoa está batendo palma e não batendo o pé? Então, e é o timbre que vai dar essa diferenciação do som, certo? E ali a gente tem vários exemplos. Nós temos o primeiro objeto, ali é um diapasão. Ele toca uma única nota. E ao lado, vocês percebem que tem umas ondinhas ao redor de cada do lado de cada instrumento, certo? Seria a frequência que esse som está tocando, que é o que vai diferenciar. Conforme o material, eu tenho diferentes ondas sonoras, certo? A voz tem um tipo de timbre, a flauta tem outro, o violão tem outro timbre, o diapasão tem outro timbre, certo? Muito bem. E aí, convido vocês para prestar bem atenção nesses sons. Eu tenho aqui 2 imagens. A primeira imagem é da natureza, lá na floresta, água, os animais, muitos animais, não é mesmo? E a segunda não deixa de ser uma floresta, não é mesmo? Mas é uma cidade com seus altos prédios e muito barulho, barulho de carros,
som das pessoas conversando, não é mesmo? Buzinas. Então são muitos sons, porém bem diferentes dos sons da natureza lá da floresta. E aí vocês vão ouvir e vão identificar aonde que está tocando esse som, se é na floresta ou se é na cidade. Vamos lá? Se você respondeu cidade, você acertou. Por quê? Por causa dos timbres, por isso que você adivinhou o que que era, porque você já conhece o timbre de uma buzina, o timbre do carro, que é diferente dos timbres que nós encontramos nos sons da natureza. Vamos para o próximo? Olha só, duas imagens aqui, crianças brincando e uma praia bem deserta, onde só deve ter som de vento, a calmaria dessas ondas do mar quebrando, certo? E nós vamos ouvir e descobrir da onde está partindo esse som. Se é das crianças ou se é lá na praia. Vamos lá? Acertou quem disse o som das crianças. Muito bem, olha, com certeza vocês estão acertando tudo, hein? Por que que a gente soube que eram as crianças? Porque nós já conhecemos os timbres de pessoas falando, que é diferente do som, do timbre do vento, do timbre das águas quebrando, né? Então é bem diferente. Estamos falando de timbre. Vamos para o próximo. Olha só, uma floresta novamente, onde nós encontramos vários animais e uma casa cheia de cômodos, quarto, sala, cozinha, banheiro, né? Vamos ver de onde que está vindo esse som. Muito bem, acertaram em casa? É claro que está vindo da floresta. Muitos sons do quê? De pássaros, porque vocês conhecem o timbre dos pássaros, não é mesmo? Dentro de casa ia ser difícil assim ter tantos pássaros, não é mesmo? E nem é possível, não devemos prender os animaizinhos aí, certo? Então, o som de vários pássaros com diferentes timbres lá na floresta. E aí aqui nós temos dois animais que são conhecidos também, uma vaca e um passarinho. Vamos ouvir? Isso, o som da vaca. Claro, parece simples, não é mesmo? Mas vocês acertaram por quê? Porque vocês conhecem. E a vaquinha não quer mais ir embora. Ah, olha aí. E aqui, temos um pote e uma panela. Qual será que vai ser o som? Acertou quem disse o som da panela. Dá até uma batucada, não é mesmo, gente? Olha lá. Então, nós falamos sobre o timbre. Agora, nós vamos falar sobre andamento. O próprio nome já diz, andar, de andar, né? E aí, nós, pessoas, podemos andar rápido ou podemos andar lentamente. Quando andamos rápido, normalmente a gente acaba correndo, não é mesmo? Mas aqui no caso, estamos andando rápido e andando lentamente, certo? Será que só as pessoas podem fazer isso? Não, nós também temos o andamento rápido e lento entre os animais, né? Temos animais muito rápidos, como é o caso do guepardo e do cavalo. E
temos animais muito lentos, que é o caso da preguiça e a tartaruga, que anda lentamente, não é mesmo? Só para relembrar, está fácil. Vamos para o próximo? Ah, agora sim. Pega aí o seu lápis e o seu caderninho, coloca lá a numeração 1, 2 e 3. E ao lado vocês vão marcar, eu vou tocar uma música e vocês vão marcar se essa música está sendo tocada rapidamente ou lentamente, certo? Serão três músicas, desculpa. Olha lá. Então, atenção, número 1, ouvindo. Será que essa música foi rápida ou foi lenta? Rápido, muito bem. Você que fez aí um xizinho no rápido ou fez alguma letra para indicar que foi rápido, certo? Você pode até marcar R de rápido e L de lento, certo? Então a primeira música foi rápida. Vou tocar a segunda música, olha lá. Será que essa música foi rápida como a outra? Ou será que ela foi lenta? Pensa aí. Atenção. Acertou quem disse? Lento. Certo? Eu toquei lentamente. Foi uma música muito calma. Vamos para mais uma? Atenção. E aí, o que vocês acharam? Acertou quem disse? Rápido, muito bem. Então, essa também é uma característica do som, no caso da música, que pode ser rápida ou pode ser lenta. Vamos ver. Intensidade. Uma outra qualidade do som que nós encontramos na natureza, em todos os lugares onde existem sons. E depois nós vamos levar isso para a música também. Então, olha só o que eu tenho aqui. Dois meninos, né? Um parece que está bem fortão e o outro está fraquinho. Então, quando nós falamos de intensidade, nós estamos falando de força. Então, um som também pode ser forte ou pode ser fraco. Vamos ver aqui. Os animais, nós também temos animais muito fortes, como é o caso do urso e do elefante, e outros animais fracos, que são o caso do coelho e de uma abelha, né? Embora a gente tenha medo da abelha, porque dói uma picadinha dessa, não é mesmo? Mas eles não são animais com força, certo? Então, intensidade, forte ou fraco. Vamos para frente, olha aí. Então, como eu falei, na música, nós também temos sons fortes e sons fracos. Vamos ouvir para identificar? Aqui também nós vamos fazer, olha lá, 1, 2 e 3. Eu vou tocar 3 sons e aí vocês vão identificar se foi um som forte ou um som fraco. Preparados? Atenção! Escuta lá. Será que foi um som forte ou um som fraco? Pensa aí. Atenção. Tan, 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 tan. E a resposta é forte. Sim, eu toquei muito forte esse tambor. Olha lá. Próximo som. Forte ou fraco? Escuta só. Será que foi forte ou será que foi fraco? Vamos ver? Atenção. Pam, 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 pam.
foi um som fraco. Muito bem. E o próximo? Vou tocar o último, hein? Presta bem atenção. Será que esse som foi fraco? Ou ele foi muito forte? Vejam lá. Atenção. Pam, 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 pam. Acertou quem disse forte. Muito bem. Mas está muito fácil essa aula hoje, não está? Eu acho que sim, hein? É porque vocês já conheciam, já viram na aula passada, né? Então hoje está tudo muito mais fácil, não é mesmo? Olha lá. E agora nós vamos para a próxima qualidade sonora, que seria a altura. Quando a gente fala em altura, o que nós imaginamos? Já imaginamos um prédio, um edifício muito alto, ou uma montanha muito alta, né? Ou até mesmo uma pessoa bem mais alta do que a outra, uma pessoa alta e uma pessoa baixa, certo? Mas aí, na música, nós temos uma pequena diferença nessa questão de altura. Não quer dizer que o som é alto ou que o som é baixo. Isso não é altura, isso seria intensidade, que a gente viu forte e fraco. Mas a altura na música, no som, quer dizer o som fino, que nós chamamos de som agudo, né? Um som agudo, bem agudinho, bem fininho. Ou o som grave, aquele som muito grosso, certo? Então, isso que a gente chama de altura na música, nos sons. Olha lá. Aqui eu trouxe o som de 2 animais para vocês. Vocês vão escutar e identificar se é um som grave, que seria o som forte, som grave, um som grosso, ou um som agudo, que seria o som fininho, tá bom? Escuta só. Um som grave, não é mesmo? O leão tem um som grave. E agora? Se misturaram, não é mesmo? Mas o leão, tenho certeza que você acertou. Um som grave do leão e o som agudo do gato. Muito bem. E a altura nos sons da natureza, nos fenômenos da natureza, né? Chuva, raios e trovões. Será que o trovão, o som trovão, é um som grave, ou é um som agudo? Vamos ouvir? O trovão tem um som grave, muito bem. E a chuva? A chuva tem um som agudo, certo? Então, para vocês entenderem um pouquinho. E aqui a gente vai fazer a nossa atividade. Pega aí o seu caderno, o seu lápis. Eu vou tocar agora 5 instrumentos aqui, certo? E vocês vão marcar se o tambor tem um som grave ou um som agudo. O apito, som grave ou som agudo. A flauta, um som grave ou um som agudo. E a mesma coisa com o triângulo e com o pin, que eu já vou mostrar para vocês que instrumento que é esse, certo? Vamos lá para o primeiro instrumento? Será que o tambor tem um som grave ou som agudo? Responderam? Vou tocar mais uma vez. Número 1, tambor. Isso, marca aí, depois nós vamos corrigir. Eu vou para o instrumento 2. O que nós temos lá? Um apito. Será que esse som foi um som grave ou um som agudo? Marca aí. E aqui eu trouxe agora, olha só, 2 flautas. Vocês viram que uma é bem maior que a outra? Então, elas também têm sons diferentes. Por que eu vou mostrar as 2? Porque ali eu tenho uma flauta. A flauta normalmente tem um tipo de
som, a altura do som da flauta é bem característica. Então vejam só, se eu tocar esse som aqui, será diferente desse som aqui. E agora eu quero que vocês me respondam. Qual que é o som grave? Depois nós temos o triângulo, que é esse instrumento aqui bem brasileiro, e tem até o formato do triângulo, né? Ele já, o próprio nome já diz. E aí vocês vão responder se ele é A de agudo ou G de grave. Escuta só. Grave ou agudo? Último instrumento, o pin. O pin é esse instrumentinho aqui, ó, que as pessoas usam às vezes para fazer meditação, né? Para acalmar, deixar as crianças mais tranquilas. Também é usado em algumas celebrações, certo? Então escuta, será que esse som do pin é um som grave ou um som agudo? Olha lá. Delícia, né? Vou tocar mais uma vez. Grave ou agudo? Muito bem. Marcaram suas respostas? Então agora vamos ver se vocês acertaram. O tambor tem um som grave. Muito bem. Para quem colocou o G, tambor tem um som grave. E o apito? O apito tem um som agudo em relação ao tambor, né? Depois eu toquei as duas flautas e eu queria saber a flauta maior, se ela tinha um som grave ou um som agudo. O que será que vocês responderam? Grave, muito bem. Quem respondeu que essa flauta maior tem um som grave, acertou. E o triângulo? Um som agudo, um som fino, não é mesmo? E o pin? Também, um som bem agudo. Muito bem, crianças, com certeza vocês acertaram aí. Vamos ver mais uma qualidade? Ah, já vimos todas, olha lá. Mas para vocês entenderem um pouquinho, por que nós falamos em qualidades do som? Mas professora, por que a gente tem que saber isso? É um conhecimento, né? Porque quando o compositor vai fazer uma música, ele precisa conhecer todas essas características. Porque as qualidades sonoras farão a diferença no tipo de música que ele vai compor, certo? Então vejam, se é uma música calma, eu não posso sair por aí batendo um monte de tambor, fazendo um monte de barulho, tocando muito alto, muito forte, né? Não vai ser uma música lenta, vai ser uma coisa muito estranha. Então, a música calma, normalmente ela é lenta, certo? Se de repente um músico vai fazer uma trilha sonora para um filme de terror, um filme de suspense, será que ele vai colocar lá uma música toda alegrinha? Claro que não. Ele vai ter que usar, assim, sons fortes e sons graves, né? Para fazer uma música diferenciada. Ele não vai colocar uma música lá... Num filme de suspense, não dá. Por isso que o compositor tem que conhecer as qualidades do som. Se for uma música alegre para um filme de comédia, é claro que os sons vão ser bem agudos, bem animados, né? Não vou poder fazer uma música assim. Pom, 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 pom. Essa não é uma música alegre. Então, precisa conhecer, sim, as características dos sons. Muito bem. E aí nós vimos um pouquinho sobre o registro musical, que é feito através das partituras, né? Quando a gente escreve um texto, escreve bonitinho nas linhas. A música também é escrita em várias linhas com as notas musicais, certo? Então, olha lá, em vários períodos da história, houve um tipo de registro, até chegar nos dias de hoje, quando a gente fez a pauta com a notação musical, né? Esse símbolo aqui que a gente já falou, que é a clave de sol, e aqui foram colocadas as notas musicais em cada linha, em cada espaço, para assim compor uma música, certo?
E quem criou essa escrita musical que a gente usa hoje foi o monge beneditino, o Guido d'Arezzo. Né? Ele pegou um louvor, né, uma música São João Batista, e a partir das primeiras, do início de cada verso, ele tirou as notas musicais. Aqui está escrito em latim, né? Ut cant laxis, ressonaris fibris, mira gestorum, famultituorum, solve politi, labi reatum sancti Ioannis. Nossa, esse latim da professora está ao máximo, não é mesmo? Mas olhando aqui na frente, o que aconteceu? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E juntando aqui as duas iniciais, o Si, certo? Então foi daí que surgiram as 7 notas musicais que a gente conhece hoje. Olha elas aqui que bonitinhas, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. As 7 notas musicais e que podem ser feitas infinitas músicas, infinitas composições, certo? Vamos ouvir essas notas? Olha lá. Aqui eu fiz uma escala musical, que é uma sequência de sons. E essa sequência está em forma de escada. Por quê? Porque começa do grave e vai para o agudo. E daí do agudo a gente desce para o grave. Vamos tocar essas notas aí? Me acompanha aqui, ó. Eu vou começar no dó. E vocês vão ver que vai começar um som mais grave, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. A gente sempre acaba cantando dó. Mas o dó porque vai começar novamente as 7 notas de uma forma mais aguda. E assim vai. Então eu vou tocar novamente do dó até o si. E vou descer do agudo para o grave. Certo? Então essas são as 7 notas musicais. Bem fácil. Vocês receberam essa tarefa em casa, já devem ter feito, não é mesmo? E aqui eu trouxe uma curiosidade, porque cada instrumento tem um jeito diferente de tocar. E o que vocês estão vendo aqui é um pedaço de um teclado, certo? De um teclado, pode ser do piano, mesmo de um teclado elétrico. O acordeon também tem esse teclado, certo? E a forma como é escrita, o local onde é tocado a nota musical, certo? Vocês observem que o teclado tem teclas brancas e tem teclas pretas. E elas ficam em conjunto, ó, 2, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas. E é assim que a gente vai descobrindo onde que fica cada uma das notas musicais do teclado. E aí nós temos também a flauta doce. Muitos de vocês já fizeram aula de flauta doce, certo? A flauta doce tem vários orifícios aqui, vários furos, né? E cada uma das notas a gente usa fechar ou abrir um furo. Então, se eu fechar todos, eu vou ter a nota dó. E vou subindo a escada. Cada dedo que eu tiro dá uma nota. E assim eu tenho todas as notas musicais. Bacana, não é mesmo? E vocês viram que instrumento fácil de aprender? Né? Só saber bem a posição na mão. É uma pena que a gente não pode estar lá na escola ensinando isso para as crianças, mas para quem já fez aula de flauta na escola sabe que é muito bacana tocar flauta e que não é um instrumento difícil, certo? Então aqui é para vocês verem só a colocação das notas na flauta, certo? E para encerrar, eu vou convidar a professora Milene, ela vai tocar uma música bem linda para a gente, que é do Chico Buarque de Holanda, um compositor brasileiro, que escreveu essa canção aqui para uma peça teatral, e onde cada uma, ele fez igual o Guido d'Arezzo aqui, ó. Se vocês observarem, o início de cada verso, ele traz a nota musical, tá vendo? Ó, dorme a cidade, resta um coração, misterioso, faz uma ilusão, sol, letra, um verso, lavra a melodia, singelamente, dolorosamente. E depois
vai descer a escada, certo? Vamos ouvir? Canta junto em casa. Resta um coração misterioso, faça uma ilusão, soletra um verso, labra melodia, singelamente, dolorosamente. Nasce a música silenciosa, larga meu peito, solta-se no espaço, face a certeza, minha canção, recha de luz onde dorme o meu irmão. Muito bem, pessoal, e com essa música do Chico, essa música linda, obrigada, professora Milene, pela participação, nós encerramos a nossa aula de revisão de hoje. Até a nossa próxima aula. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Alice, contadora de histórias, e eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês do vaqueiro que nunca mentia. Esse é um conto popular. Essa história foi escrita por Ilan Brenman e as ilustrações são de Rosinha. A editora é Mercado do Livro. O vaqueiro que nunca mentia. Num reino distante, nos confins do sertão nordestino, um rei possuía tantas vacas e bois como estrelas no céu. Mas como qualquer ser comum, o rei tinha um animal preferido, o boi haroldo. Um animal garboso, lustroso, luxuoso, enfim, maravilhoso. Além de amar esse animal, o rei gostava do homem que cuidava dele, o vaqueiro Severino. Ele dizia sempre em alto e bom tom: não existe no meu reino homem mais honesto do que Severino, o vaqueiro do rei. O rei repetia tantas vezes essa frase que os nobres começaram a sentir uma inveja terrível de Severino, o vaqueiro do rei. Mais invejoso de todos era Josué, o rico conselheiro do soberano. Ele jurou que desmoralizaria Severino perante os olhos reais. Uma vez por ano, o vaqueiro Severino tinha uma audiência com o rei. Era quando o soberano perguntava sempre as mesmas coisas a Severino. Sem mentir, ele respondia com simplicidade. O diálogo era mais ou menos assim: bom dia, meu rei, aqui está Severino, seu criado. Oh, como vai, Severino? Feliz como um perdiz. E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos, outros rechonchudos. E o meu Haroldo querido, como anda? Saudável, amável e formidável. No último ano, depois desse diálogo rotineiro, Josué se aproximou do rei e disse: Majestade, você diz que esse homem nunca mentiu na vida? Vamos apostar que ano que vem, quando Severino voltar, ele mentirá. O rei não gostou nada do que tinha acabado de ouvir. Ele confiava cegamente no seu vaqueiro e decidiu apostar. Não existe no mundo homem mais honesto que Severino. Aposto 10.000 moedas de ouro que no próximo encontro ele não mentirá. Josué e o rei apertaram as mãos. O conselheiro do rei pôs então o seu plano em ação. Ele tinha uma filha jovem e linda, Margarida. Depois de contar tudo sobre Severino e a aposta real, o conselheiro convenceu a filha a participar do seu plano. Margarida vestiu as roupas de sua empregada, montou num pangaré e galopou
até a fazenda onde estava Severino. Quando o vaqueiro bateu os olhos na jovem, foi paixão à primeira vista. Depois de algumas conversas, foi que Severino pediu a mão de Margarida em casamento. E ela aceitou. Depois de 3 meses casada, Margarida disse: Severino, eu estou grávida. O vaqueiro gritou de alegria, beijou a barriga da mulher. Ela então segurou as mãos do marido e disse: Meu bem, você sabe que mulher grávida tem desejos? Sim, claro. O que você quer? Quero comer fígado de boi. É pra já. Vou escolher um boi no pasto e volto logo. Não, é que sabe o que é? É que eu não quero fígado de qualquer boi. Eu quero o fígado do boi Haroldo. Severino ficou pálido ao ouvir o desejo da esposa. Margarida, o boi Haroldo é o animal preferido do rei. Ele o ama como se fosse um filho. A mulher então começou a chorar e disse com uma voz de dar dó: Se você não me der o fígado do boi Haroldo, o seu filho nascerá assim com cara de animal. O vaqueiro do rei imaginou seu filho nascendo com chifres, olhou para Margarida e decidiu: já volto, vou matar o boi Haroldo. E saiu. Severino matou o boi com uma dor no coração, arrancou seu fígado e o cozinhou. Margarida havia conseguido concretizar o plano do seu pai. Alguns meses depois, estava na hora de se encontrar com o rei e prestar contas do trabalho na fazenda. Severino se despediu da mulher, que estava quase para dar à luz, montou em seu alazão e riscou a terra como um raio. No caminho, o vaqueiro começou a matutar o que diria ao rei. Ele imaginava como o diálogo ocorreria. Bom dia, meu rei, aqui está Severino, seu criado. Como vai, Severino? Feliz como um aprendiz. E as minhas vacas e bois? Alguns magricelos, outros rechonchudos. E o meu Haroldo querido, como anda? E aí, o que vocês acham que Severino inventou de mentira para o rei? Vamos fazer uma atividade oral agora pela nossa tela? Qual será a mentira que Severino irá inventar? E aí, pensaram? Será que o Severino vai dizer para o rei que o boi Haroldo caiu no açude e se afogou? Será? Ou ele vai dizer que ele se engasgou com uma espiga de milho e morreu sufocado? Ou será que ele vai dizer que o coitadinho do animal se escorregou em uma casca de banana, quebrou o pescoço e morreu? Ou ele vai dizer que o boi Haroldo querido pegou uma doença da vaca louca e morreu? E aí? O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Vamos pensar. Agora vocês terão 2 dias, 1 dia e meio para pensar. É, mais ou menos assim. Vocês vão pensar na resposta que vocês acham que o Severino contou. E na próxima aula, eu estarei aqui para contar o desfecho dessa linda história do vaqueiro que nunca mentia
e trazer para vocês a resposta correta. E aí, vão pensando, conversa com o papai, com a mamãe. O que será que esse vaqueiro falou? Fiquei pensando aqui, pirilim-pim-pim. E pirilim-pim-pim, essa história e essa aula termina aqui. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.